investigando alguns assuntos e cai bem lá em Hebreus, capítulo 1, verso 14. Eu creio que vou falar um pouco sobre isso. Mas para falar sobre isso, para ter uma base bem sólida, nós vamos ler essa escritura aqui, porque ela dá uma base muito sólida. Ou também podemos voltar na escritura e ler São Mateus 18:10. Mas vamos aqui. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. E se, todavia, estando vestido, não formos achados nus. Eu creio que a outra escritura que eu disse, acho que não estou equivocado, acho que é isso mesmo, 18:10, de Mateus. Deixa eu ver se é isso. É isso mesmo. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Ó Deus, como nós almejamos aquela manhã. Como estamos, Senhor, em expectativa quando romper aquela aurora. O sol sairá pela última vez para nós e nunca mais se porá. Tudo tem chegado ao seu final. Pois este velho corpo se dissolverá em átomos, pois ele veio dos átomos e para os átomos ele volta. Mas um corpo, meu Deus, que estava em sua mente antes da fundação do mundo, tem chegado ao seu tempo agora, para manifestar. Há um corpo esperando por este aqui. E nós queremos, Senhor, unir a este corpo para sairmos desta dimensão. Enquanto nós, nesta noite, iremos meditar a respeito dessas coisas espirituais, a igreja do Senhor deve estar atenta e disposta a abraçar esta verdade e caminhar com ela, porque o Espírito de verdade nos guiará em toda a verdade. Senhor, como seremos guiados em toda a verdade se não temos o Espírito Santo? É impossível ser guiado na verdade se nós não tivermos o Espírito Santo, porque está escrito: e o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. E eu creio, Senhor, que nós temos tido a bem-aventurança de participar do ministério do Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda e ser guiado em toda a verdade. Eu creio que Ele está presente nesta noite e abençoará todos que estão nos acompanhando, toda a igreja que está adorando, ouvindo a palavra nesta noite. Nos ajude, Senhor. Pedimos estas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Eu quero fazer aqui a leitura do terceiro selo, depois mais duas lá do primeiro selo, para a igreja ter dimensão. Às vezes tratamos de assuntos e a gente, naquele momento, não dá tanta importância àquilo. Mas depois, passando-se algum tempo, você começa a refletir.
e como a gente passou por cima daquilo, mas Deus, Ele, digamos assim, Ele esperou, Ele teve paciência, até que fôssemos atingidos, até que isso atingisse a gente. Eu tenho conversado e a gente escuta muita coisa. Eu me espanto com pessoas que estão há tantos anos ouvindo a palavra e não é nem um pouquinho espiritual, nem um pouquinho. Com tantos bons ensinamentos, com uma mensagem tão poderosa como essa, que sai do púlpito, está disponível na leitura, e a pessoa não é capaz de entender, de fazer o contrário. Eu estou atendendo um caso que esta pessoa faz tudo o contrário das Escrituras do que eu falo para ele. Ele vai quebrar a cara, viu, irmã Teresa? Ele vai quebrar a cara e vai quebrar feio, por não ouvir o pastor dele. É só uma questão de tempo. Vai quebrar a cara. Hoje foi um dia maravilhoso para mim. Minha avó, foi um dia. Hoje a senhora disse, desliga esse telefone. Desliga esse telefone. Tem caso sério. Caso o Moedinho está sabendo, caso seríssimo. O que esse caso veio a você? Eu só não entendi uns pontos lá, sabe? Eu só não entendi uns pontos lá. Mas foi um caso sério. Muito sério. Vamos lá. No terceiro selo, Cristo desce. O profeta está dizendo, Cristo desce. Você o vê no capítulo 10 de Apocalipse, ali ele está descendo. Põe um pé sobre a terra, outro sobre o mar, o arco-íris sobre a cabeça, olhos e pés como de fogo, assim por diante. E levanta a sua mão e jura por aquele que vive para todo sempre, e jura, não haverá mais demora. E quando ele faz este juramento, 7 trovões fazem soar suas vozes. Primeiro, preste bem atenção, primeiro ele põe um pé na terra, outro no mar, Apocalipse 10, a partir do versículo 4, mas é de 10 o 10 de 1 ao 7, levanta a mão direita e jura por aquele que vive para sempre, que é ele mesmo, que o tempo não será mais. Quando ele faz esta afirmação, então você lê que 7 trovões fizeram soar suas vozes. Isso aconteceu na ilha de Patmos, lá no começo da primeira era. E esses trovões foram revelados bem no final da última era. E não foi revelado dentro da era. Primeiro, a era tinha que terminar para que esses trovões fossem revelados. Não foi dentro da era, foi fora da era. Deus tirou um povo para fora para revelar os seus mistérios. Agora, ele diz, outro ponto importante, aqui é o primeiro selo, 258. Tampouco nós poderíamos entender estas coisas até que a hora de ser, até a hora de ser entendido chegasse. Que coisa! 7 trovões de Apocalipse, possa ele mostrar a noiva
como se preparar para a grande fé de trasladação. Preste muita atenção, ele está dizendo, o profeta, que os 7 trovões ia colocar fé de rapto na noiva. Sem esses 7 trovões, não haverá arrebatamento. Sem esses 7 trovões, não haverá trasladação. Então ele enviaria 7 trovões para a noiva se ajeitar para esta grande fé de rapto. E ele ainda diz no primeiro selo. Agora, os selos tinham sido abertos aqui. Estamos abrindo-os agora. Mas isto, veja, pé direito sobre o mar, esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, quando os trovões fizeram soar suas vozes, e sendo ouvida dos 7 trovões, tá? Quer dizer, aí você vai encontrar uma coisa aqui que eu quero deixar bem claro para vocês, ainda no primeiro selo 167, mas quando ele começou a escrever, quando os 7 trovões, ele disse, não escreva. Ele tinha sido comissionado a escrever tudo o que viu, mas quando estes 7 trovões lá em Apocalipse 10, soaram, ele disse, não os escrevas, de modo algum, eles são mistérios, ainda não sabemos o que são. Mas, na minha opinião, eles serão revelados muito em breve, para a noiva ter fé de rapto. O que ele está dizendo? João ia escrever. Ele diz, não escreva, porque ninguém vai entender nada. Vai vir um tempo que aquilo que os trovões falaram, vai vir em uma voz, vai ser falado. E quando veio Apocalipse 10, verso 7, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, os mistérios de Deus serão cumpridos. Então, aquilo que João não escreveu, o irmão Branham captou da mente de Deus, veio para ele e ele falou com a igreja. Ele falou entre linhas, ele falou aqui num ponto, vai lá no outro ponto e fala. Nas 10 mensagens dos 7 selos, você vai encontrando essas coisas entre linhas, um pouco de história e a revelação. Os cavaleiros, os animais de combate, tudo aquilo ali, ele fala entre linhas. E você vai lendo, lá num certo ponto, a sua alma capta aquilo. Alguém chega para você e diz, isto é exatamente isto. Quando ele vem a você, uma voz, de uma maneira tão suave e mansa, fala na parede da sua alma, aqui está este mistério. Você acabou de ler entre as linhas dos 7 selos. Entre linhas nos 7 selos. No parágrafo 75, esse é o último do selo que eu vou ler. Ele disse, esse parágrafo está no primeiro selo, 75. Então virão 7 trovões, o maior erro, o maior engano que houve aqui em nossa nação foi as pessoas ficar por detrás de um homem que não tinha revelação desses mistérios. E ele parou diante desses mistérios e não deixou ninguém avançar. Porque pararam nele, tá? Ficaram parados esperando que ele trouxesse algo para a igreja mover. Mas não aconteceu. Ele morreu e não trouxe nada. E o povo caiu numa grande confusão. Escândalos,
Agora, depois dos escândalos, vem a grande confusão doutrinária e religiosa e pessoas que estão desistindo de ser crente, desistindo de crer no profeta, aliás, blasfemando contra o irmão Branham. Por quê? Porque eles não atingiram aonde deviam atingir. Agora vem a pergunta, por que que este homem não segurou você? Você passou. Por que que esse homem não segurou esse ministério aqui? Passou, foi para frente? Vocês pensam, imaginem, se nesta noite eu tivesse ficado por detrás dele, como estaria essa igreja hoje? Será que nós íamos ter um culto como esse que houve domingo aqui? O pastor Patrício chegou no Brasil e pregou em alguns lugares aí. Por não conhecer a nação, não ser orientado. Mas vê as igrejas que ele pregou, se aconteceu o que aconteceu aqui. É só você ver. Vê onde ele pregou, se aconteceu o que aconteceu aqui. É porque esta igreja está afinada com o Espírito de Deus. Ela está ungida com esta revelação. Quando ele abriu a palavra, ele sentiu o que a igreja era e falou, é aqui mesmo que vai acontecer. E a unção desceu sobre a igreja. Você pregar para uma igreja uma mensagem do teor que ele pregou, que não entende, a pessoa vai falar sozinho. Fala sozinho, esse é o grande problema. E então virão 7 trovões misteriosos que nem chegaram a ser escritos. Isso mesmo. E creio que, através desses 7 trovões, serão revelados nos últimos dias para ajuntar a noiva para a fé de arrebatamento. Porque, com a que temos no momento, nós não conseguiríamos fazê-lo. Há algo, temos que avançar. Há algo, temos que avançar. Nós mal conseguimos ter suficiente fé para a cura divina. Temos de ter suficiente fé para ser mudado no momento e ser tirados desta terra. E vamos achar isso dentro em pouco, querendo o Senhor achar onde isso está escrito. Aí está. Ele deixou claro, firme, isso está escrito. Eu vou mostrar para vocês como ter fé para o rápido, como ter fé para sair daqui, ser trasladado. Aonde vamos procurar isso? Faça a pergunta, aonde nós vamos encontrar isso? Que lugar, que ponto, que mensagem, que igreja, que ministério? Você não vai encontrar isso a não ser na palavra. Quando ele desce aqui na terra e faz uma separação, chama você de lado e trata pessoalmente com você. Cada indivíduo que é eleito, ele chama de um lado e começa a tratar com ele. E quando ele começa a tratar com alguém, a sua alma fica em chama, a sua alma entra em desespero, e você procura se corrigir, procura se acertar, você procura fazer a coisa correta, você se examina noite e dia, no deitar, no levantar, você está sempre examinando, fazendo um inventário da sua vida, como você está diante de Deus. Não é aquela vidinha religiosa, o dia que der eu faço, o dia que não der eu não faço. Isso não acontece, não existe fé para isto. A fé não age assim, ela não move assim, ela move só pela palavra. E quando isso desce em nosso coração, meu Deus, você perde o chão, você perde o prazer do mundo,
Você perde a visão do mundo, você perde a visão de tudo. Agora a sua visão é celestial. Agora você está caminhando com alguém bem pertinho de você. Agora você quase pode passar do outro lado de vez em quando. De vez em quando você se sente tão perto dele que quase passa para lá. Que grande momento nós estamos vivendo. Isso não é utopia, isso não é tonteria. Se você tem uma vida consagrada, de vez em quando você sabe que tem um ser que está a menos de meio metro de você. Mais um passo você fica do outro lado. Você tem que estar vigilante noite e dia e ter uma vida à altura que Deus possa falar e a sua alma ouvir. Agora, quero entrar em umas coisinhas, um pouquinho de ensinamento aqui. Vou tentar fazer isso de uma maneira mais... Não segurar tanto, né? Não segurar tanto. Aqui na mensagem, coisas que eu disser, só para trazer um pensamento sobre isso. Porque quando você prega e conta muita história no meio da mensagem, a tendência é as pessoas desanimar. E mais quando a história não fecha direito, né? Quando a história não fecha muito bem. Se supõe, se deduz. Tem muita coisa que cremos pela fé e que não está escrito. Vamos lá. Moisés casou 2 vezes ou uma? Quem sabe disso aqui? Moisés foi casado 2 vezes ou uma vez? Uma vez. E todo mundo fala que é 2, né? Posso mostrar que é uma vez só. Ele casou com uma midianita, chamada Zípora, que era uma etíope. E Israel contendeu com Moisés por causa da mulher dele, não a segunda, a mesma Zípora, que era negra. Midianita, consulta aí, cadê os meus intelectuais aí? Pode pegar aí, os midianitas, eles eram de raça negra. E Zípora era uma midianita, filho de um sacerdote, lá de Midian. Tá? Agora, outra coisa, lógico que você sabe que a nudez de um homem é a mulher. Se a sua mulher te trair, descobriu a sua nudez. O caráter do homem é uma mulher. O que o homem é a sua mulher. Se ele arrumar uma mulher leviana, é porque ele é um cara leviano. É isso. Se ele casa com uma mulher mentirosa, porque ele gosta de ser enganado. Tem pessoa que diz, engano que eu gosto. Gosto de viver só na base do engano. Não me fala a verdade que eu fico triste. Eu quero viver só de ilusão. Viver só de, presumindo as coisas. Agora, o filho de Noé, chamado Cão, descobriu sua nudez. Lógico que a nudez de Noé era a mulher dele. Eu não acho que Cão teve um caso com a mãe dele. Não está na Bíblia isso, tá? E o irmão Branco também não falou. Nós temos que ser claros nisso. E o irmão Branco não falou. Mas dá a entender que ele descobriu a nudez do pai, que era uma madrasta, que deitou com ela. E aí teve um problema. Quem que foi amaldiçoado? Maldito seja Canaã, filho de Cão, não é? O Cão foi amaldiçoado? Ou foi Canaã? Onde estava Canaã? Já tinha nascido? Onde ele estava? Estava no ventre. Aí você vê entre linhas que tem esta relação entre Cão e a mulher que era madrasta, tá? Que descobriu a nudez do pai, e maldito seja Canaã, filho de Cão. Canaã não tinha nascido ainda. Já estava amaldiçoado. E que veio a raça cananita. E Josué foi lá e acabou com eles.
Entendeu? Só para dar uma refrescada no assunto. Agora, veja bem. Então, por isso que às vezes tem pregação que fica muito bonita contando uma história, mas às vezes não fecha, fica só bonita. Melhor ficar com uma coisa bem simples, mas verdadeira, porque uma coisa cheia de flores, mas sem verdade nela. Aqui, no parágrafo 42, 52, quer dizer, se você está me acompanhando, 52, tem muita coisa aqui, e quero ler isso, ó. Só isso, e esta mensagem aqui, ela é de 62, diz assim: qualquer semente tem uma casca. É isso mesmo, 52. Isso. Qualquer semente tem uma casca por fora. O de dentro é a polpa, a substância carnuda. Dentro da polpa está o germe de vida. Exatamente assim é como somos feitos. Somos corpo, espírito. Somos corpo, alma, espírito. O de fora é o corpo, a casca, e logo dentro disso é a consciência. Esta é a alma, e dentro da alma está o espírito, e o espírito governa tudo demais. Quando você chegar, aí ele vai dar uma instrução do que deve ser feito. Eu estou lendo aqui o parágrafo 52. Enquanto a sua voz, o seu intelecto ouvir, a alma não vai ter chance. Então, o corpo é composto de 3 partes: casca, que é o corpo, alma, espírito. O espírito está dentro da alma. Então, o seu espírito precisa ser mudado. E isto é o novo nascimento, quando a sua natureza muda. Quando a sua velha natureza vai embora. Quando você não suporta mais ela. Você não aguenta mais ela. Aquela velha natureza de cobiçar, de gostar, de vestir mal vestido e de falar palavrões. Essa coisa vai embora. E fica uma natureza ali divina. Agora ela está controlando tudo. Agora a sua alma, que é a consciência, está apta para ouvir a palavra. É impossível entender os 7 trovões sem o Espírito Santo. Essa é a verdade, tá? Deixa eu continuar um pouquinho aqui. Só mais um pouquinho. Eu li lá aquela parte da Escritura para mostrar para vocês exatamente isto. Agora, antes de eu ler outra parte aqui, eu quero falar isso. O profeta disse que quando uma mulher está para dar à luz, um espírito dócil o cerca. Vocês já leram isso, não leram? Um espírito dócil o cerca aquela mulher. Porque ele disse assim, tem um espírito, tem um anjo ao redor daquela mulher, esperando aquela criança nascer para entrar nela. Senão ela nasce sem vida, senão ela morre. Quando ela recebe o fôlego de vida, aquele espírito tomou. Agora, você viu Paulo dizendo aqui, falando que se esta casa terrena se desfizer, nós temos uma, não feita por mãos do homem, mas uma casa celestial, um corpo celeste. E aqui nós lemos em São Mateus 18:10, que o anjo seu está diante de Deus. Ele conhece a face de Deus, está diante da face de Deus, ele é capaz de trazer a você a mensagem que você precisa ouvir.
é bom eu ler isso aqui, porque um dia eu fui interpelado por uma pessoa que talvez não creia desta maneira, que a sua teofania, eu vou entrar lá em Hebreus daqui a pouquinho para mostrar isso mais claro. Mas vamos lá. Aqui a mensagem é: quem é este Melquisedeque? Eu não quero que isso venha soar como um ensino, mas, ou seja, como uma escola, mas só para esclarecer pontos. E diz assim, 88, então depois que vocês reconheceram que a verdadeira palavra de Deus era alimento para águias, então vocês deixaram a outra coisa. Vocês têm sido formados na imagem vivente do Deus vivente. Vocês têm sido formados na imagem vivente do Deus vivente. Vocês ouviram de sua teofania. Eu estou lendo. Vocês ouviram de sua teofania. Se este corpo terrestre se desfizer, temos um esperando. Agora, outra coisa que eu quero acrescentar aqui, que é no parágrafo 78. Ele disse, então quando um homem nasce do céu, nasce de novo, ele se torna um bebê, espírito em Cristo. Quando ele nasce de novo, se torna um bebê, um espírito em Cristo. Então, quando este manto de carne cai, há um corpo natural, teofania, um corpo não feito por mãos, nem nascido de mulher. A esse corpo é que nós vamos. Então, aquele corpo volta e apanha o corpo glorificado. Esta é a razão pela qual Jesus foi ao inferno quando ele morreu e pregou as almas que estavam em prisão. Se converteu de novo nessa teofania. Jesus foi e pregou os espíritos em prisão em um corpo teofânico. Quando ele sai de lá, daquele corpo teofânico, a sua alma que estava com Deus toma aquela teofania, ele entra em um corpo glorificado. Então, quem pregou foi a teofania para os espíritos em prisão. Ainda tem outra coisa aqui que eu achei extremamente importante, quando o irmão Branham diz, e parece claramente, e se faz claro, que vocês nunca serão a palavra, a menos que vocês tenham sido um pensamento no princípio. Isso prova a predestinação de Deus. Vocês não podem ser a palavra, a menos que sejam um pensamento. Vocês tinham que estar no pensamento primeiro. Mas vejam vocês, a fim de suportar a tentação, vocês tinham que passar pela teofania. Tinham que descer aqui em carne para serem tentados pelo pecado. Então, se vocês pecam, todo que o Pai tem me dado virá a mim, e eu o levantarei no último dia. Você tinha que ser primeiro. Então, vejam vocês, ele veio sobre a linha regular do atributo. Antes da fundação do mundo, seu nome é colocado no livro da vida do Cordeiro. Então, disso ele fez a palavra teofania. Isso aqui eu estava meditando. A primeira coisa que Deus fez, você era a palavra no princípio. É só ler o texto aqui. Ele se fez a palavra, a teofania,
que podia aparecer e desaparecer. Então ele se fez carne e voltou novamente e ressuscitou esse mesmo corpo numa condição glorificada. Porém, vocês passaram pela teofania e fizeram homens de carne para serem tentados pelo pecado. Quer dizer, aquela teofania é um corpo. E esse corpo é a palavra. Tá? Então, quando você estava na mente de Deus, para fazer assim uma coisa bem prática e clara, um homem casa e tem na mente a ter um filho. Então o filho está aqui na mente dele, mas depois que ele une a esta mulher, a união dos dois, ele vê o que estava na mente dele, o pensamento dele agora. Ali está um filho que ele trouxe ao mundo através da sua esposa. Na mente de Deus, Deus tinha uma igreja para este tempo, para esta hora, para este dia. Deus tinha um profeta que viria para abrir todos os mistérios. Então Deus tinha que unir a esta mulher e colocar os seus genes nesta mulher, colocar nesta mulher a palavra dele. Então você, quando recebe o Espírito Santo, você recebe a palavra. A sua alma e o Espírito gera um filho, e o filho que é gerado pela alma e pelo Espírito é a mesma pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quero repetir isto. Quando você recebe o Espírito Santo, ele é a palavra. Entra na sua alma, a sua alma é selada com o Espírito Santo. Esses dois elementos se encontram. Qual é a pessoa que é gerada ali? Qual é o homem, a mulher que é gerada ali? Qual o ser que é gerado ali? A não ser o Espírito de Deus gerando aquilo que foi gerado em Maria. Deus tomou o útero de Maria, pôs a sua palavra dentro do útero dela, aquele genes cresceu ali e gerou um homem. Aquele homem que foi gerado pela palavra no ventre de Maria, mais tarde no Rio Jordão, o Espírito Santo vem sobre ele. Então ele tem um encontro, a terra e o céu se encontraram. Lá no Rio Jordão, Jesus nas águas e o Espírito desce sobre ele. Essas duas partes se encontraram, ele recebe a divindade. Agora aqui, hoje, quando Deus abre os mistérios, nesses 7 selos, revela esses mistérios. Quando você recebe o Espírito Santo, você tem recebido exatamente essa parte de Deus, que acoplado, unido à sua alma, gera um filho. Esse filho é Jesus Cristo, vivendo dentro da igreja. E o filho será raptado. Por isso que quando o dragão perseguiu a mulher, o filho foi raptado. Ele vai para casa. Então só será raptado a palavra. Será arrebatado a palavra em forma de homem, a palavra em forma de mulher, a palavra manifestada. Por isso que o poder está na sua boca, no seu coração. Que Deus ajude muitas pessoas a entender um pouquinho disso, para mudar o curso da sua vida. Chega de religião, né? Chega de gente religiosa. Chega de pessoas. Nós estamos numa hora que não é se eu posso ou não posso, eu vou fazer, ponto. Ou é isso, ou nada. Nós temos que mostrar quem está vivendo aqui dentro. Se é aquele que abriu o mar vermelho, se é aquele que multiplicou os pães, se é aquele que chamou Lázaro, sai para fora, se é aquele que parou a tempestade, quem está vivendo aqui? Eu não paro nem um pequeno vento que passa lá na minha casa, mas se ele estiver aqui, eu posso parar o globo, eu posso parar o sol, eu posso parar a lua, eu posso falar e o mundo me obedecer. Esse vive dentro de você.
Dentro desta casa mortal está toda a eternidade. Dentro desta casa mortal está todo o poder que fez os céus e a terra. Toda a eternidade descansa dentro desse ser mortal, predestinado, chamado, eleito e cheio do Espírito Santo. Aleluia! Um pouquinho mais aqui. Agora, outra coisa aqui. Olha. Apocalipse Apocalipse 4, terceira parte. Eu tenho uma coisinha para mostrar para vocês. Eu falei isso em Guarulhos semana passada. Vou só falar uma partezinha dele aqui. É o parágrafo 131 desta mensagem. É ruim, né? Mas é a mensagem com uma mão só, né? É problema isso aqui. Estou pagando o preço aqui, né? Parágrafo 131. Apocalipse capítulo 4, terceira parte. Como ele foi capaz de refletir a si mesmo através de suas estrelas na terra, depois que os magos o viram no céu, eles se tornaram espíritos ministradores. Isso aqui tem um segredinho gostoso de receber na alma. Ele está dizendo, como ele foi capaz de refletir a si mesmo através de suas estrelas da terra. Estrelas da terra, 7 mensageiros. Depois que os magos o viram no céu, e eles se tornaram espíritos ministradores. Escute, eles se tornaram espíritos ministradores aqui na terra. Ele foi ferido, o grande diamante cortado, pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. O que isso estava fazendo? Refletindo. Qualquer homem que alega ser um servo de Deus, que nega a cura divina, seu poder não está obtendo a luz daquele diamante. Deus, primeiro eu quero fazer uma ilustração. Deus é um grande diamante, uma grande pedra preciosa. E esta pedra se dividiu em muitas partes, ao longo da história e do tempo. Agora está reunindo tudo de volta nele. Se você é um pedacinho, uma fagulha do diamante, você é todo o diamante. Se você tem um pouquinho do Espírito Santo, tudo que Deus é está em você. Agora que ele está dizendo, os magos vieram e viram aquela estrela que atravessou o universo. Ali estava dizendo, trazendo uma mensagem, que Deus se encarnaria, a divindade. O homem se tornaria divino na carne. O ser humano se tornaria divino, porque Jesus foi divino. E cada homem que recebe o Espírito Santo se torna divino. Separe-se as duas partes, o homem e a divindade que está no homem. E este homem, esse ser divino, que era ouro que os magos levaram, agora veio o sacerdote. Desse ser divino, ele faz um sacerdote. Deus não salva ninguém aqui na terra a não ser pelo homem. Porque o espírito ministrador está no homem. É aí que eu quero chegar. Esse espírito ministrador está no homem. Esse homem ministra a palavra. Quando você encontrar alguém que não precisa de pastor, ele não precisa de Deus. Ele não precisa de Deus.
Porque Deus está naquele homem para ministrar. Eu estou citando aqui Apocalipse 4, terceira parte. Agora vem então esse homem, esse ser divino, como homem, em carne ele é sacerdote. Não tem um anjo sacerdote, não tem um ser celestial sacerdote. Sacerdote tem que se compadecer das fraquezas dos outros. Sacerdote é esse homem de carne. E a redenção só vem por um sacerdote. Só a redenção pelo sacerdote. Ele está representado no incenso que os magos levaram. Ele era sacerdote. Deus tornou-se um sacerdote em Jesus Cristo, e Deus se torna um sacerdote nessa igreja através de cada filho dele aqui na terra. Depois desse sacerdote, ele é levado à morte. Se ele não fosse levado à morte, ele não teria. Nós não estaríamos aqui, nós não seríamos salvos, não teríamos vida eterna, porque só vem vida através da morte. Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia. Você morre e nasce de novo. Um novo espírito está em você, uma nova natureza se manifesta aí. Aonde eu quero mostrar isso? Então, tem um espírito ministrador no púlpito ministrando, tem outro espírito recebendo. Não pensa que você é bom o suficiente para receber a palavra. O homem não receberia a palavra nunca. Enquanto você prega, alguém corre para lá e para cá e arde no seu coração e o outro dorme. O que está acontecendo aqui? O que há com esse homem? O que ele está falando mesmo? Como diz um humorista aí, banana. O que ele está falando? O que ele está dizendo? Ele não pode entender a língua divina. Ele não pode entender a língua celestial. Agora você volta aí, nesta teofania, esse anjo que está sempre diante da face de Deus, essa teofania que era um pensamento no princípio, e depois tornou-se a palavra, e a palavra tornou-se uma teofania. Esse é o seu anjo. E o outro anjo ministrador, ele falou que aquela estrela que guiou os magos, ela esteve na terra em 7 mensageiros. Quem que eles eram? Era uma parte de Cristo. Aquela grande estrela dividiu em 7 partes, 7 mensageiros. Mas nos dias da voz do 7º anjo, aquela grande estrela viria para a igreja e se repartiria na igreja na hora final. Reuniu Paulo, Martim, Irineu, Columba, Lutero, Wesley, reuniu 7 estrelas, 7 mensageiros, e torna uma só estrela, e desce na igreja, para a igreja herdar totalmente a divindade. Esses são os mistérios que os selos vieram revelar, que os 7 trovões veio revelar, saber que os 7 trovões está dentro de ti. Isso está rebumbando em sua alma. E você sabe que é esses 7 trovões que vai tirar você daqui, que vai te levar no arrebatamento. Então, quando esses 7 mensageiros terminam as 7 eras da igreja, William Branham entrega todos os mistérios. Malaquias 4, o 7º anjo entrega todos os mistérios. Deus tira ele. Ele vai embora. Isso fica com quem? Com a noiva. A noiva herda tudo que os 7 mensageiros pregaram dentro das 7 eras. Então, aqueles espíritos ministradores de 7 mensageiros, hoje ministra na plataforma. E Deus reuniu esse corpo aqui. Você vem à igreja, você toma o seu assento e Deus começa a falar. Deus começa a falar daqui. E a sua teofania começa a se alegrar aí.
A sua alma começa a rejubilar aí. Seu coração se alegra. A sua alma fica queimando. Aleluia! Que coisa preciosa é quando Deus pode falar na sua alma. Isso traz um gozo tão grande, uma segurança, uma certeza que Ele se faz presente. Ele se faz presente. Que Ele pode falar. Deus tem uma boca, Deus tem uma voz para falar. E Deus tem ouvidos na alma para receber. O seu intelecto nunca entenderia. O seu intelecto te faria um bobo presumido, um religioso idiota. Mas aquele anjo que vê a face de Deus, que conduz a palavra até a sua alma. A sua alma tem vida. A sua alma foi redimida. A sua alma entende o linguajar divino. Você conhece a língua de Deus? Você conhece o que o anjo falou com Abraão? Você sabe o que o anjo falou com Noé? Você sabe que o anjo falou com o irmão Brana, abrindo esses mistérios? O anjo que falou com Paulo, este anjo continua a rebumbar esta mesma mensagem no coração eleito. Esse anjo não cessou sua voz. Ele tem um plano, ele tem um serviço aqui na terra. Ele vai terminar esse serviço. Deus está chegando à hora final. Deus, o Espírito Santo está lutando comigo, lutando com você, para nos tirar de certas situações. Para levantar, para despertar, para acordar, para fazer você falar, dizer glória a Deus, aleluia! Glorificar a Deus, louvar o Senhor, amém! Você não é capaz de ficar quieto, inerte, no banco da igreja, quando o Espírito Santo está revelando a palavra e chega até na sua alma. Algo tem que mudar aí dentro. Eu, pelo menos, não consigo ficar quieto. O meu Deus sabe o que acontece com a minha alma. Queria ter fôlego, queria ter condições vocálicas para expressar com voz de trovão a grandeza desta mensagem. Mas me submeto a Deus, esperando que Ele possa falar na sua alma, mudar, te transformar. E você não pensar nas coisas naturais e preocupar-se que um dia de amanhã, preocupe com o céu, ele é seu. Quem tem uma herança, preocupa com ela. Quem tem uma casa, cuida dela. Ou você deixa a pintura, o telhado, tudo caindo, a sua casa é uma velha tapera. Não, você cuida da sua casa, porque é uma herança, é uma propriedade sua. O que você faz com esta casa celestial? Você está preocupada com ela, você está cuidando dela, você está zeloso por ela, que esta casa é o seu destino final, é a sua vida eterna, é a mudança daqui para lá. Não vai ter saudade de ninguém, não vai apertar a mão de ninguém. Papai, mamãe, não significa nada. Deus não trabalha pelos caminhos da carne. Deus não trabalha pelos caminhos dos sentimentos humanos. Deus trabalha com o amor divino. Deus trabalha com sentimentos espirituais que está longe do intelecto do homem. Pregar essas coisas para o mundo hoje é falar língua estranha, é ser um louco, é ser um desvairado, ou seja, uma pessoa insana, falar dessas grandes coisas. Mas quando aqui ele fala que essa grande estrela tornou-se em 7 estrelas, vou voltar,
essa estrela que guiou os magos até Deus em carne, tornou 7 estrelas, 7 mensageiros, lá de Apocalipse, que estava em sua mão. Agora, essas 7 estrelas reúnem uma mensagem, porque o irmão Branham veio para unir os pontos, unir os cabos, e conectar toda a palavra, revelar toda a palavra. Uma estrela, Jesus Cristo, ele desce, ele vem, entra dentro da sua alma, ele revolve as coisas do mundo, ele tira os pensamentos errados, ele tira os arrazoamentos, e você começa a amar a Deus, amar de tal maneira, você está apaixonado por Ele, noite e dia, você não vê a hora de ir embora daqui, para vê-lo como Ele é, em todo o esplendor da sua glória. Quem não quer ir embora daqui? Se você não quer ir embora daqui, tem coisa errada com você, muito errada. O diabo está te segurando aqui, porque todo eleito não vê a hora de sair dessa velha moradia para uma casa perfeita, uma casa eterna, uma casa que está longe do tempo, que está longe da morte. Agora, o que eu quero dizer para vocês, só 2 coisinhas para encerrar nesta noite. A irmã Dionísio queria saber, eu vou ler aqui, o parágrafo a partir do 170, vai até o 175. É quase toda a mensagem. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tá? Que Deus possa nos ajudar, que nós possamos deixar todo o arrazoamento de lado, deixar todas as diferenças e deixar de preocupar com a matéria, de preocupar com as coisas terrenas, porque Deus cuida disso. Tá? Você pode dar muitas aspirinas para o doente, mas não vai resolver o caso dele. Você pode tomar quimioterapia, fazer radioterapia, mas o câncer leva, se Deus não curar o canceroso. Não há solução para uma pequena doença se Deus não curar. Então, se Deus pode fazer, por que eu não descanso em Deus? Essa expressão, eu tenho fé, então mostra que tem. Reaja. Eu tenho fé, pastor. Eu oro com fé. Mas reaja. Chame as coisas que são como não existisse. É isso. Abraão chamou aquilo que era como se não fosse. Velho Abraão, velha Sara, tudo bem. Ele podia olhar para a mão e ver um corpo velho, mas ele não estava fundamentado, firmado no seu corpo velho, e nem na velha Sara. Ele sabia que Deus tinha feito um plano, que Deus tinha prometido para ele e que Deus ia cumprir. Deus cruzou o caminho dele por toda a vida, fazendo sinais, tratando com ele. E Abraão sabia que Deus estava com ele. Seu filho vinha naquele corpo velho, ele não sabia. Mas quando Elohim chega debaixo da sua tenda, também não falou nada para ele. Só conversou um bocado com ele e comeram juntos. Abraão não perguntou nada. Escuta, o senhor veio aqui, então como é que é? E o filho? Ele não perguntou. O senhor veio aqui debaixo da minha tenda, que é esse pé de carvalho, e aquela promessa de Ur dos Caldeus, há 25 anos atrás, como é que está isso? Não perguntou nada. Abraão estava saltitando. Abraão estava vendo Deus na forma dele. E quando esse homem vai embora, ele vira para Abraão e diz assim: olha, eu vou subir. Quando o sacrifício queimar, eu vou embora. Quando a tarde cair, no sacrifício da tarde eu vou embora. Não vou ficar aqui. E Sodoma vai ser queimada. Mas quero dizer para você, Abraão,
que por esse tempo da vida, Sara terá um filho. O profeta diz que isso teve 28 dias depois desta palavra. 28 dias, uma jovem de 18 anos, nem uma ruga, nem um cabelo branco, a pele perfeita, corpo ereto, os hormônios perfeitos no corpo, e o seu esposo, 20 anos. O que será que os vizinhos pensaram? Mas esse era o velho Abraão, de 25 anos, tem 100, mas o que aconteceu com ele? Tinha um segredo que eles não criam, se Abraão contasse. Não, uns dias atrás apareceu um homem na minha casa, ele veio do céu, ele era Deus, foi ele que fez isso. Essa era a mensagem dele, foi ele que mudou meu corpo. Há uns dias atrás nós comemos junto, de onde ele veio? Ele veio da glória, ele desceu da glória aqui, sentou aqui e comeu comigo, é ele que fez isso. Como que ele é? Quero saber onde ele mora, onde ele está. Ele voltou para casa. Mas eu quero ir onde ele está. Você não pode ir. Faça o caminho que eu fiz. Crê da maneira que eu criei, que você vai para a casa onde ele está. O Espírito Santo chegou para o irmão Branham. Só vou citar isso aqui e vou terminar. Vamos ficar em pé em nome do Senhor? Ele chegou para o irmão Branham, eu vou ler 3 parágrafos apenas, para você se situar o que Deus está fazendo. Ele disse que o Espírito Santo chegou para ele e disse: pegue a caneta, escreva o que eu vou dizer. Ouça atentamente. Aqui está, para que eu apanhei a caneta. Vejam vocês, amigos, a maneira pela qual eu tenho me posicionado. Pegue a caneta, escreva o que eu vou dizer. Esse é o 170. Chega no 174, ele diz: então, de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra, Deus apresentará a Cristo uma noiva amada, uma virgem de sua palavra. Através delas e por elas será cumprido tudo o que foi prometido por sua palavra na virgem, a qual não conhece nenhum credo ou dogma feito por homens. A palavra da promessa em si mesmo, como foi com Maria, Deus, Ele mesmo se manifestou. Ele mesmo, através de sua própria palavra de promessa, para cumprir tudo aquilo que foi escrito dele. Como ele fez quando ele veio de uma virgem, do ventre de uma virgem, do mesmo modo fará a virgem agora, aceitando a palavra. Cumpra-se em mim, segundo o que tu disseste. Embora aquilo tivesse sido dito por um anjo, enquanto aquilo ainda era a palavra escrita de Isaías 9:6. Elas o amarão, e terão seus potenciais, pois ele é a cabeça delas, e elas são seus súditos, sujeitos à sua cabeça. A supremacia de Cristo era sua. Observem que harmonia. Jesus nunca fez nada a não ser que visse o Pai. Está escrevendo o que o Espírito Santo está ditando.
ou o Pai mostrasse primeiro a ele a harmonia entre Deus e Cristo. João 5,19. Do mesmo modo fará a noiva. Ele mostra a ela sua palavra de vida. Ele mostra para ela e ela a recebe. Ela nunca duvida disto. Nada pode lhe fazer mal, nem mesmo a morte. Pois se a semente foi plantada, a água a fará brotar novamente. Agora eu tenho veja, aqui está o segredo. A palavra está na noiva e a mente de Cristo para saber o que ele deseja fazer com a palavra. E ela o faz em seu nome. Ela tem o assim diz o Senhor. Assim isto germina. Então o Espírito Santo rega até crescer e servir a um propósito. Eles só fazem sua vontade. Eu crerei nisto. Ninguém pode persuadi-los a fazer diferente. Eles têm o assim diz o Senhor, ou eles ficarão calados. Então eles farão as obras de Deus, pois se é Ele mesmo neles, continuando sua palavra para cumprir como Ele completou em seu dia. Ou seja, para cumprir como Ele completou em seu dia. Todas as coisas, quando Ele estava aqui. Ele não completou todas quanto Ele esteve aqui, pois ainda não era tempo para isso ser realizado. Agora, aqui, o profeta dá um grande ensino a respeito das 3 chuvas, tá? Ele fala das 3 chuvas, num intervalo dentro deste assunto, ele fala das 3 chuvas, aí ele diz, ela será uma super raça, uma super igreja. Ela tem os potenciais do próprio Senhor Jesus. Nada vai fazer com que a palavra não se cumpra através dela. O que ela falar, como Jesus disse, Lázaro sai para fora, e o Pai sustentou aquilo que o Pai tinha mostrado. O que ela fala, Deus a sustentará. Essa grande dinâmica virá sobre a noiva. Os selos foram abertos para receber essa dinâmica. É uma super raça, uma super igreja. Ela tem todos os potenciais divinos. O que ela falar é Ele falando. Essa é a promessa nossa para a hora final. Amém. Vamos orar em nome do Senhor. Eu gostaria